taifeiros da aeronáutica e a Lei 13.954. Quais prejuízos essa categoria de militares passou a sofrer desde o advento dessa lei? Qual a relação da Lei 12.158 de 2009? Que implicações essa lei teve nisso? É isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Pode chamar aí a vinheta, por favor? Bem-vindos de volta! Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Conheça o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, passe nas nossas redes sociais e faça tudo isso que eu lhe pedi para que o YouTube entenda como relevante o nosso vídeo, como relevante o nosso conteúdo, para que ele continue entregando os nossos vídeos para você e para muitas outras pessoas. Muito obrigado! Vamos para o vídeo? Os taifeiros da aeronáutica. Nós vamos falar dessa categoria de militares, o que aconteceu com eles ao longo dos anos e que prejuízos eles sofreram com a Lei 12.158 lá de 2009 e com a Lei 13.954. As primeiras considerações são as seguintes. A Força Aérea não tinha um quadro de taifeiros estruturado até a graduação de suboficial. Desde a sua criação lá em 1941, só existia taifeiro-mor, taifeiro de primeira classe e taifeiro de segunda classe, TM, T1 e T2. Não havia nada além disso. Lá em 1961, houve uma lei que previu o acesso à graduação de suboficial até a graduação de suboficial. Isso era previsto tanto para os taifeiros da aeronáutica como para os taifeiros da marinha. A marinha estruturou o seu quadro de taifeiros mais rapidamente. A aeronáutica criou alguns decretos já no ano de 1961 e alguns decretos posteriores que criavam justamente os requisitos para que o taifeiro saltasse de taifeiro-mor para terceiro sargento e também exigindo o CAIS para que o taifeiro pudesse chegar a suboficial. Vamos colocar na tela aquela lei de 1961 que previu o acesso a suboficial, por favor? Lei 3.953 de 1961. Artigo 1º. Fica assegurado aos taifeiros da Marinha e da Aeronáutica o acesso até a graduação de suboficial com vencimentos e vantagens relativas à referida graduação. Parágrafo 1º. A seleção, habilitação, aperfeiçoamento e acesso serão efetuados de acordo com a regulamentação existente para os demais quadros, respeitadas as condições inerentes à especialidade. Eu dizia a vocês então que a aeronáutica se preocupou com a criação desses decretos que tratavam do acesso ao 3S depois de ele ser taifeiro-mor e do acesso a suboficial tendo que passar necessariamente pelo CAIS. Acontece que a maioria dos militares não conseguia preencher esses requisitos e acabava indo para casa como taifeiro-mor, taifeiro de primeira classe e taifeiro de segunda classe. Em um determinado momento, o QTA foi ainda dividido, ficando as graduações mais baixas de um lado, T1, T2 e TM, e os supervisores de taifa de outro lado. Quem eram os supervisores de taifa? Eram justamente aqueles militares que conseguiam ascender às graduações mais altas, de terceiro sargento até suboficial. Acontece que a esmagadora maioria dos taifeiros da aeronáutica ia para casa como T2, T1 ou TM, eventualmente chegando a terceiro sargento por força do Estatuto dos Militares, que dava um posto acima, uma graduação acima. O QTA ainda chegou a ser extinto e foi recriado lá nos anos 2000, quando veio o regulamento do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica. Então, a aeronáutica só teve o QTA devidamente regulamentado como é hoje no ano 2000, com o decreto 3690 de 2000, que trouxe justamente o regulamento dos graduados. Vamos ver na tela onde está a previsão do QTA nesse decreto? Artigo 10. Os quadros do CPG-AER são integrados por forças das seguintes graduações: o QTA por suboficiais, primeiros sargentos, segundos sargentos, terceiros sargentos, taifeiro-mor, taifeiros de primeira classe e taifeiros de segunda classe. Os militares que foram para casa antes de 1961, antes daquela lei que previa a estruturação de carreira até suboficial, não tinham direito de chegar a suboficial.
Os militares que ingressaram já depois da regulamentação do novo QTA poderiam também ir à suboficial. Mas nesse ínterim, nós temos aqui uma lacuna que veio a ser preenchida em 2009 pela Lei 12.158 e pelo Decreto 7188 de 2010. Nós vamos ver agora do que é que trata essa lei e esse decreto. Essa lei trazia a possibilidade desses militares que estavam nessa lacuna chegarem até a suboficial. Não eram todos que deveriam chegar à suboficial. Havia uma tabela na própria lei que trazia os requisitos. Essa tabela está basicamente estruturada em tempo no quadro, ou seja, a maior parte deles chegou à suboficial, mas muitos deles chegaram a primeiro sargento, alguns deles chegaram só até segundo sargento. Mas é muito importante para que a gente consiga entender o que aconteceu esse ano, que o artigo 1º da Lei 12.158 diz que esse acesso se dará na inatividade. Esses militares chegarão a suboficial, chegarão a primeiro sargento na inatividade. Na ativa eles nunca foram suboficiais. Lei 12.158 de 2009, artigo 1º. Aos militares oriundos do quadro de taifeiros da Aeronáutica, QTA, na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido quadro se deu até 31 de dezembro de 92, é assegurado na inatividade o acesso às graduações superiores na forma desta lei. E o que implica eles terem chegado a suboficial na inatividade? Nós vamos ver aqui que foi exatamente um dos prejuízos que esses militares sofreram. Senhores, eu estou falando do adicional de compensação por disponibilidade militar. A pergunta que muitas pessoas fizeram é por que estes suboficiais que eram taifeiros não receberam 32% a título de adicional de habilitação em substituição ao seu tempo de serviço de 30%, 28%, 29%. Exatamente por aquilo que eu falei. Esses militares chegaram a suboficial ou ao primeiro sargento na reserva. E o artigo 8º da Lei 13.954, ao tratar do adicional de compensação por disponibilidade, nos diz que é considerado o último posto que o militar exerceu na ativa para efeito daquele cálculo. Posto acima, promoção na reserva, tudo isso será desconsiderado para fins de adicional de compensação por disponibilidade militar. Vamos colocar o artigo 8º na tela aí? É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. Parágrafo 4º. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar a que o militar faz jus incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual, e não serão considerados, inciso 1, postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva. Inciso 2. Percepção de soldo ou remuneração correspondente a grau hierárquico superior alcançado na ativa em decorrência de reforma, morte, transferência para a reserva. Já vamos ver aqui a tabela do anexo 2 da Lei 13.954, que traz, como eu falei, os 32% para quem chegou a suboficial na ativa, mas prevê para taifeiro-mor, taifeiro de primeira classe, taifeiro de segunda classe, apenas 5% de adicional de compensação por disponibilidade militar. Ou seja, a maior parte desses militares foi para casa como taifeiro-mor, taifeiro de primeira classe ou taifeiro de segunda classe, tendo sido esta a última graduação exercida na ativa. E para estes militares poderiam receber apenas 5% de adicional de compensação por disponibilidade militar. E esse adicional não é mais vantajoso se compararmos com 30% que esses militares já recebem de adicional por tempo de serviço. Agora nós vamos tratar do adicional de habilitação. Muitos desses militares que foram a suboficial pela Lei 12.158 de 2009 não tiveram nenhuma modificação nos seus percentuais de adicional de habilitação. Continuaram recebendo o mesmo adicional de habilitação que ele recebia lá como T1, como TM, ou seja, muitos desses militares hoje recebem ainda 12% de adicional de habilitação. E o que é que diz a Lei 13.954 para quem recebe 12% de adicional de habilitação? Vamos ver lá?
nós estamos aqui com o anexo 3 da Lei 13.954 e temos ali a previsão de reajuste para aqueles militares que têm 16% de adicional de habilitação, 20% de adicional de habilitação, 30% de adicional de habilitação, podendo chegar até a 73% de adicional de habilitação para quem tiver altos estudos lá em 2023. Mas olha só, eu falei aqui que muitos desses militares tinham 12% apenas de adicional de habilitação. E quem tinha 12% permanecerá com 12% em julho deste ano, permanecerá com 12% em julho de 2021, em julho de 2022 e em julho de 2023. Ou seja, aqueles militares que têm 12% de adicional de habilitação, referente apenas ao curso de formação, permanecerão recebendo apenas estes 12% até 2023. Então, esses taifeiros todos que chegaram a suboficial por lei e que mantiveram um adicional de habilitação mais baixo de 12%, também tiveram este prejuízo. Além do prejuízo do adicional de compensação por disponibilidade militar, tiveram um sério prejuízo no seu adicional de habilitação. Só para não ficar incompleto, só para não ficar em aberto, remuneração de primeiro tenente, remuneração de segundo tenente para taifeiros, não vou entrar nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, eu posso fazer sem problema. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Conheça nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, passe nas nossas redes sociais e não esqueça de fazer tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante o nosso vídeo, como relevante o nosso conteúdo e continue entregando ele para você e para mais e mais pessoas. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa.